Então, meu boa tarde ao companheiro Tim, cumprimentando a mesa, cumprimento novamente a todos os congressistas. Então, em primeiro momento, quero parabenizar ao Júlio de ter trazido a este plenário estas proposições e principalmente esta do Plano de Ação Social, que pela parte da tarde, pela parte da manhã, nós víamos vários jovens discutindo sobre racismo, sobre preconceito, sobre homofobia. E se eles pegassem este documento, que é o Plano de Ação Social, que ali traça várias atividades e várias atitudes que os tradicionalistas devem fazer e devem seguir, nós não estaríamos discutindo esses assuntos na plenária. Mas é de suma importância e eu lhes faço uma pergunta. Olhem para os lados e vejam a quantidade de juventude ativa que está na nossa plenária nesse momento. Por que mais cedo nós tínhamos vários jovens discutindo, debatendo e agora se apocou? Só esse é o meu questionamento. Então, na introdução da proposição, o Júlio cita a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, de Luiz Carlos Barbosa Lessa, de 1954, e já na justificativa, de acordo com o Plano de Ação Social do Movimento Tradicionalista Gaúcho, no que tange a escolaridade do peão e a escola de trançadores, domadores e treinadores, é necessário que se amplie a visão para todos os ofícios que estão à beira da extinção. Então aqui está uma valorização do homem do campo e uma assistência a este homem. Então dar capacidade para estes ofícios conforme o próprio plano significaria a ampliação de disponibilidade de mão de obra especializada no setor e também abertura de um mercado para a absorção dessa mão de obra, dando aos novos empregados e dignificando a cultura tradicional gauchesca. Nos objetivos desta proposição, ele cita a Carta de Princípios nos seus artigos 1º, 4º, 7º, 9º e 21º artigo. E neste momento eu leio as considerações finais dele. Considerando que um plano requer planejamento, projeto, conjunto de medidas ou providências a serem tomadas e que social são as relações à nossa volta, o que está sendo executado de fato referente ao que diz o nosso plano de ação do movimento tradicionalista gaúcho. Isso ele faz um questionamento a todos nós. O que estamos fazendo de nossas comunidades? Através destas perguntas, proponho que o MTG e o Departamento Jovem Central reavaliem o plano de ação social e estabeleçam um planejamento de ações para que se criem mecanismos a fim de realizar as assistências de forma efetiva, pois somos sabedores de que documento aprovado em 1983 é de extrema importância para a manutenção e sobrevivência do tradicionalismo gaúcho. Então, o parecer desta relator. Então, como já dito, o Plano de Ação Social do Movimento Tradicionalista Gaúcho foi aprovado no 28º Congresso Tradicionalista em 1983 e ele foi elaborado na gestão do presidente Onésio Carneiro Duarte. E ele trata questões de suma importância, tanto no dia a dia dos tradicionalistas, como no cotidiano da nossa sociedade. E o movimento tradicionalista gaúcho, as nossas entidades, nós não somos um departamento ou uma unidade à parte do que está acontecendo ao nosso meio. E isso é destacado na seguinte frase: os centros de tradições gaúchas não devem ser apenas clubes de gente andando de bombacha e vestido de chita. Devem ser ao lado do entretenimento que propiciam aos seus associados uma verdadeira escola de comportamento ético e social. Então, na época da elaboração do plano de assistência social, o nosso movimento tinha aproximadamente 700 entidades e hoje,
como dito, nós temos 1.720 entidades tradicionalistas. Então, neste contexto, nós podemos ter a certeza que os nossos CTGs estão nos mais longínquos rincões. E agora falo como administrador com especialização em gestão pública, e no mês de dezembro eu defendi um artigo na UFSM que falava as entidades tradicionalistas como os entes executores de políticas públicas, e eu tenho a certeza que os CTGs, as nossas entidades, estão em todas as comunidades e eles estão fazendo o papel de Estado, onde o nosso poder público, tanto municipal, estadual e federal, não tem condições de chegar. E quem está lá, utilizando do mínimo recurso possível, são as nossas entidades. E isso eles fazem de maneira voluntária, como todos sabem, e principalmente uma dificuldade que eu encontrei na elaboração do artigo, que eles não têm documento histórico para isso, porque eles fazem essas atividades como uma necessidade, como eles fazem de praxe aquele movimento, aquele cuidado, aquela assistência àquela comunidade. Então, sendo assim, vimos a importância dos CTGs na parceria público-privada. Assim, podemos considerar que as nossas entidades tradicionalistas são, sim, entes executores de políticas públicas, e temos dois núcleos principais a serem trabalhados. Um é a salvaguarda das crianças e adolescentes, e o outro, a assistência ao homem do campo. Então, a partir dessa proposição, eu sugiro a renovação de uma comissão proposta no 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho, lá na cidade de São Jerônimo, pela companheira Mirelle Hugo, onde ela propôs a criação de uma comissão que fizesse um estudo detalhado para a revitalização do Departamento Jovem. Esta comissão tomou efeito no dia 10 de novembro de 2018, na cidade de Panambi. Foi a última reunião do Conselho Diretor. Então ali, desculpe, acho que não foi a última, foi uma das reuniões do Conselho Diretor, junto ao Enencamp. E naquele momento, o presidente Nairo, através da presidência, nomeou esta comissão, que teve um curto período de tempo para realizar suas atividades. Então, dentro desse contexto, eu sugiro novamente a renovação desta comissão, proposta no 66º Congresso, a qual tinha como objetivo o estudo do Departamento Jovem. Assim, esta comissão passa a ter a incumbência de traçar diretrizes e uma metodologia de aplicação do plano de ação social nas atividades das entidades tradicionalistas. E do mesmo modo, sugiro ao Departamento Jovem Gestão 2019 que deve utilizar o plano de ação social do MTG como documento norteador de suas atividades e suas ações. Então, eu sou de parecer favorável à proposição e à renovação desta comissão. Ok, obrigado. Convido o autor para que retorne. Conforme Barbosa Lessa, como toda experiência social, o tradicionalismo não proporciona efeitos imediatamente perceptíveis. De qualquer forma, as gerações do futuro é que poderão indicar com intensidade os efeitos dessa experiência. Tradicionalismo é um movimento popular que visa auxiliar o Estado na consecução do bem coletivo através de ações que o povo pratica com o fim de reforçar o núcleo sociocultural. No entorno de nossos galpões não há vácuo, mas sim uma comunidade que precisa de atenção, auxiliar o Estado na resolução de seus problemas e conquista do bem coletivo e precisa ser cada vez mais o norte do nosso movimento, senão o mesmo não teria nenhum sentido. Pensando nisso, é que elaborei essa proposição. O movimento tradicionalista gaúcho tem uma grande força na sociedade.
Pudemos constatar isso em dezembro, durante as Cavalgadas do Bem. Nossa ação, quando realizada em bloco, de forma coletiva e simultânea, tem grandes impactos. No que tange a assistência ao homem do campo, eu acredito que deveríamos ampliar a nossa visão não só para a escola de trançadores, tratadores e domadores, como diz o Plano de Ação Social, mas também a todos os ofícios que estão à beira de extinção. Quem vai fazer nossa indumentária daqui a alguns anos? Faço essa pergunta para que reflitam sobre o futuro do nosso movimento. Sobre assistência jurídica, podíamos fazer chamamento de advogados que participam do movimento para prestar serviços de forma voluntária, aconselhando tradicionalistas sobre procedimentos jurídicos e seus direitos. Sobre a educação ambiental, o MTG poderia estimular a agricultura familiar, fazendo com que o jovem permaneça no campo e implante de fato a produção agroecológica, sem venenos em nossas lavouras, frisando a educação ambiental tão debatida, né, pelo Onésimo, que era um militante do meio ambiente. No que tange assistência à mulher, é alarmante o número de feminicídios em nossa sociedade. Essa semana saíram novos índices. Tivemos em 2018 um aumento de 41% de feminicídios no Estado. O Brasil tem a terceira melhor lei do mundo contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. O problema é que para que o que está escrito se materializar, é preciso de políticas públicas transversais, que façam com que o que está no texto da lei vire prática. E a gente pode ver, nesses índices que eu cito, que saíram essa semana, podem ser pesquisados, que começaram a ser computados em 2012, a gente vê que quando o governo do Estado manteve a Secretaria de Mulheres e Políticas Públicas para as Mulheres, de 2012 a 2014, vieram baixando os feminicídios. E aí, a partir de 2015, quando há cortes nessas áreas, volta a subir. Então, por isso, tão importante políticas públicas para as mulheres. E, nesse sentido, eu quero parabenizar aqueles CTGs que já estão participando do CONDIM de suas cidades, Conselho de Direitos da Mulher, e ajudando a articular políticas públicas no combate à violência doméstica. Dentro da assistência à mulher, queria dizer que muitas mulheres artesãs sustentam sua família com o dinheiro de seu trabalho. Por isso é tão importante ampararmos ofícios que estão em extinção. Sobre a assistência ao idoso, em muitas cidades, o idoso tem como opção de lazer somente o baile da terceira idade que acontece nos CTGs. É importante articularmos mais atividades de lazer para o idoso em nossas entidades. Parabenizo o MTG por este ano estar participando do Fórum Social Mundial, que vai debater especificamente sobre assistência ao idoso. Assistência à criança, ampliarmos a presença do tradicionalismo nas escolas, tentarmos com aquilo que muitos tradicionalistas brigaram pela vida inteira, a gente continuar batalhando para que o tradicionalismo esteja mais presente dentro das salas de aula. O tradicionalismo também precisa continuar fazendo, cada vez com mais força, um trabalho que faz há anos, que é a prevenção à drogadição. Criança, dentro de um CTG, está livre de outras tentações. As atividades esportivas devem ser usadas cada vez mais para o lazer.
sobre a preservação de monumentos históricos, precisamos lutar pelo nosso patrimônio cultural e natural. É dever, na minha opinião, do tradicionalista, quando ver a nossa história sendo destruída, ou prédios importantes, prédios antigos de valor histórico sendo destruídos, fazer denúncia para um Ministério Público que tem a prerrogativa de salvaguardar a nossa história. Quero usar... Júlio, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Tá. Eu quero, então, eu ia sugerir também como plano de trabalho a criação de uma comissão que o Marco já sugeriu, para a gente avaliar esse plano de ação social e ver de que forma a gente consegue botar ele na prática. Algumas coisas, aos pouquinhos, estão se encaminhando, com atividades de prendas, peões, mas acho que a gente precisa de todos os CTGs caminhando junto pelos mesmos objetivos. E se fala tanto, dos 50 anos para cá, em projetar os próximos 50 anos, acho que seria também importante, em cima do plano de ação social, a gente criar metas, objetivos, para daqui até 2066, a gente ir construindo diretrizes e ir botando esse plano de trabalho em prática. Seria uma forma de projetar os 50 anos do MTG, porque, para mim, o futuro do MTG passa pelo plano de ação social. Júlio, tempo. Só para concluir, eu queria dizer que teve proposições aqui, como da mulher, do homem do campo, das belezas naturais. Ano passado nós temos proposição de tema anual sobre o combate às drogas também. Então, o MTG, de certa forma, já está pedindo, né, porque se faça algumas atividades nesse sentido do plano de ação social. Eu acho que, então, a melhor forma é a gente estudar isso e colocar isso em prática. Okay. Também, agora tem a questão da inclusão social de pessoas... Júlio, obrigado. Também poderiam ser colocados. Próximo orador, na ordem, eu tenho escrito Carlos, pelo prazo de 5 minutos. Começa a contar depois que eu parabenizar o pessoal. Não faz isso comigo. Bem, retornando, uma boa tarde a todos. Esse plano de ação social, eu usei também naquela minha proposta, para ter manual, que como sustentáculo basilar, plano de ação social, e o plano vaquiano, do Hugo Ramírez, certo? Então, assim, eu penso que o MTG, agora eu falando, nós, MTG como um todo, nós deveremos de começar a exercitar esses planos que já têm propostos aí. E criar uma comissão, como disse o Marco, é importante. Mas, para isso, nós temos que mexer na coletânea. Porque nos entreveros de peão, a primeira coisa que querem é suprimir provas, e o fulaninho não faz isso, o ciclaninho não faz aquilo. Então, se é para renovar, nós temos que reviver a nossa tradição do Rio Grande. E a tradição do Rio Grande perpassa pelaquela rotina que nós temos no campo, que eu não estou falando em instância, porque para mim, campeiro, é o campeiro da chácara que tem pouco dinheiro e faz bastante coisa. O campeiro de instância tem sempre dinheiro no bolso. Mas eu quero dizer o seguinte, tá? Que, Marcos, nós temos que mexer na coletânea. Porque quando eu avaliei o peão, o entreveiro de peão, lá em Santo Ângelo, em 2000 e pouquinho, 2001, acho, não menos, 98. Pois é, lá nós tinha várias provas que nós fortalecia a tradição do Rio Grande, a tradição campeira do Rio Grande. E de lá para cá nós íamos suprimindo. Tu pede para um peão do Rio Grande, para maniar um cavalo, não sabe maniar um cavalo. Às vezes sabe encilhar e só quer enlaçar.
E o demais? Até uma vaca mansa, como tinha quando o Aguinaldo Reis, que é o nosso peão do Rio Grande, o primeiro peão do Rio Grande lá da 4ª região, tinha que pegar e ordenhar uma vaca, tinha esquila, tinha tudo. E hoje a primeira coisa, não faz isso, fulaninho. Tinha Tira que integral. carnear, tinha que carnear, Tinha que carnear. alambrar. Não, hoje está voltado assim, fulaninho, tira integral na prova e o resto vai empurrando com a barriga. E isso aí não é por aí que o MTG tem que trabalhar. O MTG tem que fortalecer o homem do campo, o homem da chácara, da estância, o agregado, aquela cultura indígena. Nós temos que começar a fortalecer, porque hoje em dia nós não temos mais guasqueiro, nós temos artesãos em couro. Guasqueiro, tu vai aí nesses rodeios aí, tu vê essas cordinhas toda frufru aí, cheinho de floreinho e coisinha. Aquelas cordas trançadas, eu desfilo e laço com preparo de 9. Tu mostra às vezes para um guri, o guri não sabe nem por onde passa os tentos. Então assim, ó, se é para fazer uma comissão, é para botar em prática, viu, Marco? Não adianta depois ir para a convenção e suprimir isso e suprimir aquilo. Outra coisa que eu quero te dizer, quanto à política pública, tu defendeu na tua pós-graduação, né, num TCC que vocês fazem, né? Tá, política pública tem um autor chamado Habermas. O Habermas é um cara alemão, ele trabalha assim, ó, tem a política pública de Estado e de governo. A de Estado é aquela que fica para todo o tempo. Por exemplo, a nossa cláusula pétrea, o nosso carta de princípio, é uma política de Estado. Agora, a nossa coletânea, nós aprovamos todos os anos, às vezes é política de governo. Como nós temos várias propostas aqui, ó, por exemplo, esse tema anual da mulher, que nós temos que valorizar todos os dias. Eu não sou contra, eu infelizmente perdi a minha esposa faz 1 ano e 4 meses, que para mim arrancou um pedaço, que eu sinto muito até hoje, me emociono às vezes quando falo. Eu quero dizer o seguinte... 1 minuto, Carlos, tá, 1 minuto. 1 minuto e meio. Aí eu quero dizer o seguinte, que a política de governo não perpassa pelas questões sociais assistencialistas. Por quê? Porque tu tem que perpassar por algo que solidifique, que tu seja de base para as futuras gerações. Por exemplo, aqueles problemas de enchente lá do Alegrete, os caras estão fazendo política de governo. Daqui 2 anos vem outro prefeito e termina tudo aquilo ali. E nós temos que parar com o assistencialismo. Nós temos que fazer base cultural no nosso movimento tradicionalista, que é o último resgate da cultura tradicional do Rio Grande. Obrigado. Obrigado, Carlos. Laura? Eu ia te perguntar, é favorável ou contrário? Pois é isso que eu vou me posicionar, rapaz. Eu sou favorável ao que esse moço aí muito bem colocou e surgiram alternativas convincentes. Boa noite ou boa tarde? Boa noite, boa tarde. Aqui eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, em especial a mesa que, neste calor, conduz os trabalhos. Eu me chamo Laura Calegaro de Oliveira e venho da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, Novo Hamburgo, 30ª região. E eu achei muito salutar a preocupação do Marco em relação a esse estudo, especialmente partindo do princípio que o plano de ação social, ele não é uma atividade única a ser cumprido. Não é um dia eu me dedicar e ir lá e prestar minha assistência jurídica. Não é eu ir lá e atender de forma odontológica. Não é eu ir lá e prestar um curso de como praticar determinadas atividades no campo. É algo que necessita tempo. E aí eu levanto um questionamento para esse estudo a ser feito. Quantos de nós estamos dispostos a voluntariamente nos dedicarmos por um tempo grande, um exaustivo tempo, a essas atividades do plano de ação social? Numa sociedade que cada vez mais nos cobra atividades. Cada vez mais nós temos dedicação com os estudos, cada vez nós temos o trabalho, além das nossas atividades que nós já realizamos dentro das nossas entidades tradicionalistas. Atividades de administração, atividades culturais e as próprias práticas que são do nosso dia a dia,
como dançar nas invernadas, declamar, cantar. Então, fica essa sugestão dessa tradicionalista, que se seja pensado nesse grupo de estudo a questão de quantos de nós estão dispostos voluntariamente a se dedicar permanentemente à aplicação do plano de ação social. Eu acho que é bastante salutar nós pensarmos sobre isso e ver de que forma nós poderíamos otimizar isso. Com certeza, como o Marco colocou, inúmeras entidades já realizam isso. E eu posso citar a nossa entidade tradicionalista lá na Lomba Grande, que nós fizemos essa atenção às novas gerações e vamos às escolas sem ser necessário para o concurso de prendas e peões. O prendado que entra na nossa entidade, eu não pergunto se ele vai para a região no ano que vem. Setembro, eles têm que visitar todas as escolas da Lomba Grande, do bairro de Lomba Grande, e receber essas escolas na Lomba Grande, entre outras atividades que a gente realiza. Então, claro que muitas entidades já estão pensando nesse plano de ação social, mas eu acho que é bastante salutar nós pensarmos em quanto de nós estão voluntariamente dispostos à sua aplicação. Muito obrigada. Favorável? Favorável, com certeza. Ok. Eu tive 2 manifestações favoráveis. Eu consulto o autor se deseja retornar. É isso aí, da 4ª região. Oi? Carlos Alberto, não é assistencialismo, mas sim fazer justiça social, um trabalho mais embasado. Até porque o Jarbas Lima nos diz na tese o sentido e alcance do tradicionalismo, e eu até coloquei, né, uma parte aqui na proposição: a tradição gaúcha não haverá de ver com bons olhos a privatização indiscriminada das empresas estatais, que prejudica os interesses da comunidade. Não haverá de se conformar com a diminuição progressiva dos empregos sem que sejam substituídos por ocupações produtivas, nem com assaltos à previdência social, com um aumento exagerado na idade da aposentadoria. O tradicionalismo tem a oferecer uma identidade regional forte, capaz de assumir responsabilidades que garantam o Estado de Direito, pronta a se empenhar na preservação de instituições, com capacidade de formular e implementar políticas de bem-estar para todos, comprometida com o pagamento da dívida social e com a recusa de inacabáveis medidas de elevado custo social, geradoras de tensões e intranquilidade. Identidade que é tradição na luta contra a desigualdade e individualismo, que sabe que a justiça social é precondição da democracia. E não deu tempo de falar antes, mas eu também acho que nós precisamos pensar sobre o estudo permanente do plano de ação social, porque é um plano, gente, não é algo para se estudar em um ano, mas sim para ser trabalhado de forma permanente. Então, essa indagação da Laura eu tinha botado aqui, mas não deu tempo de falar antes. Então, eram essas minhas colocações. Muito obrigado a todos. Ok. O relator pode voltar por 5 minutos. Assim como dentro da tradição do Rio Grande, negros, índios e brancos têm a mesma importância na formação desse território, o homem do campo também. E no plano de ação social é detalhado que existe 3 homens do campo, e eu menciono eles neste momento. O primeiro é o empregador, que é o nosso patrão. Para ele existir, ele tem que ter a sua propriedade e tem que ter seus empregados, que não existe patrão sem peão. O segundo a ser destacado é o chacreiro. Esse não tem a necessidade de patrão nem de peão, porque ele que vai prover o sustento da sua família. E nós temos o peão de estância, muitas vezes aquele homem humilde, pobre, que para nós representa a figura do campesino e a figura do homem do campo, e este é o trabalhador. E para o peão existir, tem que existir o patrão. Então, por isso que na minha concepção, nenhum é mais importante que o outro, um necessita do outro para a sua existência. Como foi falado, o plano de ação social é uma tese,
Então ela não é tema anual, nem tema quinquenal para ser estudado naquele período. Ela é para ser utilizada permanentemente. E um parágrafo dela, ela cita a palavra aciso. Não devemos realizar acisos. O que é acisos? Ação cívico-social, ou seja, não é um dia nós fazer, hoje é o dia de campo no CTG. Não, nós temos que fazer um trabalho permanente dentro das nossas entidades. Como a Laura falou, quantos de nós estamos disponíveis a fazer isso? Aí eu lhes pergunto, vocês conhecem todos os sócios dos seus CTGs, no sentido profissional deles? Sim, nós temos uma proposição de algum congresso anterior que nós temos que tratar nossos tradicionalistas como os companheiros. Mas dentro das nossas entidades, nós temos que conhecer a profissão de cada um e conhecer profissionalmente cada um deles. Porque ele vai ser meu assistente jurídico, meu assistente social, ou médico, ou um dentista, odontólogo, ou um próprio veterinário. Que, cito, a epidemia, acho que posso considerar assim, do mormo, alguns anos atrás, que alguns veterinários, voluntários, outros não, e isso poderia ter partido das nossas entidades, fazer esse trabalho do mormo, não digo de graça, mas que pagasse apenas a taxa referente ao envio do sangue dos animais. E às vezes nós deixamos de conhecer os nossos profissionais dentro das nossas entidades. E para isso, nós precisamos conhecer eles para saber quantos estão disponíveis. E o próprio Júlio citou na proposição e no plano de ação cita a escola de ofícios. Então a gente só vai ter pessoas que saibam carnear, que saibam tirar leite, se as nossas entidades estiverem formando esse jovem. Por que muitas vezes, até na convenção anterior, extraordinária, não foi acolhida uma proposição referente ao poncho? Por quê? Porque nós sabíamos a capacidade que hoje nós temos nos nossos CTGs. Nem todos. E aí nós estaríamos, em vez de excluindo uma parcela dos nossos peões. Tá? Então, neste contexto, eu vejo de suma importância a proposição e essa integração do Departamento Jovem nessa comissão que vai fazer esse estudo e também, se eu posso incluir, que essa comissão, ao final do ano, faça um relatório e apresente no próximo Congresso Tradicionalista Gaúcho, fazendo referência o que foi aplicado de evidente nas nossas entidades, o que pode ser trabalhado futuramente pelas nossas entidades de maneira permanente. Ok, obrigado, Marcos. Nós tivemos, então, já a réplica e a tréplica. Eu coloco, então, em votação a proposta em que o MTG e o Departamento Jovem Central reavaliem o plano de ação social, que teve o parecer favorável, então, do relator. Quem está de acordo com o relator, por favor, levante o cartão. O termo que nós temos aqui na ata é reavalie. Desde o início. Ok, pode baixar. Quem for contrário, por favor, levante o cartão. Ok, aprovado por unanimidade.